Vai começar o podcast do Brasil Times. Olá, sou Jaime Zimmer, hoje mais um episódio do Zimmer Podcast. A minha convidada, eu tenho certeza, principalmente se você for mulher, você vai adorar o episódio de hoje. Ela é uma amiga que há pouco tempo eu conheci, mas já virou uma amizade muito profunda pelo conhecimento que ela tem de vida, conhecimento de alguns assuntos interessantes para o ser humano. Ela está conosco na nossa equipe e ela está hoje fazendo a transformação das mulheres aqui nos Estados Unidos e em volta do mundo também. Minha amiga Priscila de Capri, bem-vinda! Muito obrigada, eu estou muito feliz que deu certo da gente estar aqui e para a gente falar esse assunto que você não declarou ainda, não falou qual que é o assunto. Segredinho. Mas eu tenho certeza que é um assunto que traz muita curiosidade para a população em geral, mas para as mulheres sobretudo, e é por isso que eu tenho um imenso prazer em falar disso. Que ótimo. Só vou dar o título, pode ser? Vamos? Hoje nós iremos tratar de sexo. Uau, ficou surpreso, né? Porque eu nunca trouxe ninguém para falar de sexo. Só que sexo e dinheiro. Aliás, essas duas questões, elas estão muito ressaltadas no mundo hoje, não é? É verdade. Não é, Priscila? Se combinam perfeitamente, completamente. E o pessoal não relaciona uma coisa com outra, não é? Não relaciona. E a gente tem, na verdade, grandes problemas em relação a isso. Sobretudo no mundo masculino, quando se falta o dinheiro, parece que falta uma coisa aqui e acaba faltando outras coisas também. Eu até me enxerguei agora, falta uma coisa aqui, eu pensei, não, tá faltando mesmo, realmente tá faltando. Mas brincadeiras à parte, vamos falar sobre isso. Com certeza. Que bom. Agora, como eu sempre faço, eu gostaria de saber da Priscila. Quanto tempo você está aqui na América? E principalmente nesse momento da entrevista, de onde você veio, qual a tua história no Brasil, Priscila? Sim, eu estou aqui há 6 anos, Jaime, eu sou brasiliense de nascença, nasci, me cresci, me formei, comecei minha carreira em Brasília, mas sou paraibana de coração. Quando eu pude transicionar, sair de Brasília é a cidade do serviço público, né? Lá as pessoas conversam de serviço público na cantina, na escola, na academia, e eu, como uma boa brasiliense, acabei entrando no serviço público. Quando eu pude, tive a oportunidade, pedi uma transferência, fui para Paraíba. E na Paraíba, lá, eu tive uma outra oportunidade de pedir uma licença, e então foi quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, há 6 anos atrás. Quando eu me distanciei do serviço público, eu já sentia, assim, uma vontade de fazer alguma coisa a mais. Parecia que a área financeira ia bem, mas o propósito nem tanto. Eu já sentia uma vontade de fazer alguma coisa que me desse muita vontade, e isso eu estava sentindo um pouco no serviço público, essa falta de propósito. Quando eu aqui cheguei, obviamente eu fui para aquelas coisas tradicionais que o imigrante chega e faz, né? Me ajuda aí, o que são as coisas tradicionais? Olha, porque a gente vai agora sintonizar normalmente com quem está nos assistindo, né? Acaba tendo um nível de chegada para quase todos, tem exceções, mas e aí? Chegou e foi para trabalhar em quê? Fui limpar a casa. Ah, tá. Então quase todas as mulheres que a gente conhece que começam assim. Fui limpar a casa, passei por padaria, depois eu limpei hotéis em Boston, mas eu sempre com aquela coisinha de buscar o propósito. E aí já aqui, e também para conseguir equalizar essa chegada, todas essas mudanças, essa dificuldade. Imagina, eu trabalhava em escritórios e tudo. Eu falei, eu preciso trabalhar minha mente. Eu preciso organizar minha mente para poder passar por essa fase. Foi então que eu fui atrás de um coach. Uma coach, na verdade. Inclusive, é uma menina que faz um trabalho muito legal aqui com imigrantes. Ela chama Patrícia Alves, ela mora em New Jersey. E a gente fez um coach. E ela é coach business. E aí ela abriu minha mente para várias coisas. E eu falei, puxa vida, agora então eu vou focar numa coisa que eu goste muito de fazer. Que tem a ver com o meu perfil. Com a natureza, com a minha natureza. E aí eu fiquei, bom, depois daquele tanto de informação que Patrícia me deu, e muita biografia, né, de coisa de amplitude e tudo mais, de business,
Eu não sei como, acho que o algoritmo agora ele entende até os nossos pensamentos, não é verdade? É mais ou menos por aí, tá? Porque ele conhece mais a nossa vida, porque ele tem tudo registrado. Tem tudo registrado, e nas minhas pesquisas, eu comecei a perceber que talvez trabalhar com sexo poderia ser uma opção. Primeiro, eu fiz uma análise. Bom, eu vou entrar e vou ver se cabe para minha vida pessoal. E de lá, eu vou ver se eu consigo trabalhar, se vai ser uma coisa que eu quero levar, dar voz àquilo tudo mais. E eu me surpreendi por 2 motivos. Uma, eu achei que eu era descolada, entende? Porque eu nunca tive muita dificuldade, porque minha primeira formação lá em Brasília, antes do serviço público, era comunicóloga, então eu sempre me comuniquei. E esse assunto também não era um problema para me comunicar. Mas quando eu aprofundei, eu vi que eu não era tão descolada quanto eu imaginava. Que tinha muitas coisas que eu precisava trabalhar em mim nesse aspecto. E descobri uma outra coisa também. Nas minhas pesquisas, eu descobri que a gente não encontra muito material. Material verdadeiro, profundo, que gera uma transformação. Você encontra um vídeo engraçado, você encontra um negócio assim. Eu falei, mas isso aqui não está me transformando. Assisto, ainda não transformou. E eu falei, vou profissionalizar então. Então fui atrás da profissionalização. Encontrei no meu caminho uma figura maravilhosa que foi minha mentora, que é a Kátia Damasceno, que é uma mulher super estourada. Graças a Deus, Kátia veio na frente, capinando, abrindo espaço para outras pessoas como eu. O que na época me chamou muita atenção foi que ela falou, olha, temos um assunto que gera muita curiosidade, mas muita vergonha, e temos poucos profissionais para falar disso. Então venha fazer parte do nosso time, entra com a gente. Eu falei, é isso aí. Entrei, eu como uma curiosa, né, jornalista curiosa, acadêmica, eu falei, aqui eu tenho que saber um pouco mais. Aí passei de uma formação para outra, caí no Tantra. Amei o Tantra. Achei que o Tantra foi realmente uma coisa muito mais profunda, que gera transformação. E a gente teve um papo muito aberto, os meus mentores eram um papo muito aberto. Tive acesso a coisas maravilhosas, trouxe literatura de outros países para poder entender cabeça e comportamento humano de outros lugares. E eu falei, é isso. Eu preciso levar isso para outras mulheres também. Foi quando eu decidi que era isso que eu ia fazer. E aí, nessa coisa toda de descobrir isso e aquilo, eu descobri que homens e mulheres têm muita falta de informação de si mesmo e do próprio parceiro, da própria parceira. Falei, gente, eles são quase inimigos em algum certo ponto, porque não se entende absolutamente nada um do outro. Eu vou falar, agora você falando, me lembrei da guerra dos sexos. É isso aí. Parece que tem duas criaturas que não se conhecem e que não conseguem dialogar sobre isso, porque no mundo, na nossa cultura, foi colocado numa dimensão, quando a gente fala de sexo, é uma dimensão muito estranha na minha visão. Porque as pessoas não conseguem comentar, não conseguem dialogar, filosofar um pouco sobre a vida nessa área. E aí vem aquelas simbologias e acaba caindo em machismo ou no feminismo, ou seja, é antagônico. É complicado essa área. É muito complicado, eu vou dizer. Esse silêncio que a gente enfrenta sobre a sexualidade, ele diz muita coisa. Porque ele diz que é proibido, que é sujo, que é feio, que você não pode. Então, a gente está numa época de desaprender tudo o pouco que a gente aprendeu, né? Quer dizer, eu não tive educação sexual. Na minha família, ninguém nunca comentou isso comigo. Alguém comentou isso com você? Não, da mesma forma que nós sabemos que nas culturas em geral pelo mundo, nós não tivemos nem educação sexual e nem educação financeira. Exatamente. Não é? Exatamente. Então a gente não sabe o que fazer com dinheiro e também não sabe fazer com o material sexual que a gente tem na maioria das vezes. Exatamente. Não usa adequadamente a ferramenta. Tô brincando aqui, tá? Entendi. Nós não usamos as ferramentas adequadamente, acredito eu. E que é uma coisa, ninguém rejeita uma boa relação e ninguém rejeita dinheiro. E são coisas que, naturalmente, a gente vai perseguir o resto da nossa vida. E, às vezes, bem capenga. A Organização Mundial da Saúde diz o seguinte, que o sexo é saúde e bem-estar. Que o sexo faz parte central da vida de um ser humano por todo o tempo. E que todo mundo tem o direito de ter educação sexual. E aonde que a gente busca? Não busca.
E até tem aquela questão, quando você é criança, na cultura que nós temos no mundo. Aliás, vou dar uma vírgula aqui, porque não é justo. Eu acredito que não é justo. Na Índia, me parece que tem eles têm um pouco mais de conhecimento. Nos países asiáticos, eles me parece, pelo que eu já acompanhei, que é bem superficial, me parece que eles têm um outro canal de ver isso. Não sei se você concorda. Eu já vi sobre algumas culturas, eles já na fase daquela criança, eles já davam uma certa introdução. Mas na cultura ocidental, acredito que quase zero. Olha, eu vivi no zero. Eu também vivi no zero. Nada, não tinha nenhum caminho. Exatamente. Não tinha pai e mãe para te falar absolutamente nada. A gente nascia com os órgãos sexuais e você vai aprendendo na vida. Tem 2 problemas aí. Uma de você aprender sozinho, eu vou falar qual, e vou entrar na cultura. Cada lugar tem a sua cultura. Cada lugar tem a sua crença, cada lugar tem seus mitos e seus tabus. E isso vai mudando ao longo do tempo também. E a questão de controlar a sexualidade é uma questão política também. Então, uma questão política e uma questão religiosa. Então, para a gente poder entender de fato cada cultura sexual, você precisa mergulhar em cada cultura. Saber quais são os propósitos e interesses atrás daquilo ao longo do tempo. Então, é super complexo, né? E o nosso caso de não ter educação nenhuma é que a gente normalmente bebe na fonte errada. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. A gente, quando começou a ter acesso a filmes adultos e com a internet, né? A gente tem agora a facilidade, está na palma da mão. O que acontece? A gente se espelha em uma coisa que não é real, entende? A gente tem um problema enorme em vários ramos da gente poder pegar, buscar conhecimento nessa fonte. Primeiro, as mulheres acham que aqueles corpos e aquelas anatomias são as anatomias que elas deveriam ter. Quando que, na verdade, elas estão buscando uma fonte que é uma anatomia programada, é uma anatomia feita. Normalmente aquelas mulheres, elas participam, elas se submetem a cirurgias, a tratamentos estéticos, para poder o negócio ficar bonito demais. Gostei dessa parte, entendeu? O negócio ficar bonito demais. Adorei a tua colocação. Entendeu? E aí na vida, e aí o que acontece? E aquilo é um filme. Sim. Aquilo é corta, maqueia, vem, pega um creme, joga, encenação, vamos encenar. Aí agora você, quer dizer, grita, arruma o corpo, levanta, abaixa. Não, né? Tanto para mulher Sim. quanto para homem, as mulheres vão me entender. Aquela anatomia masculina também, que a gente vê A barriga tanquinho, aquele músculo todo músculo, trabalhado. Aquela coisa perfeita, feita com a mão direita, também não acontece. As mulheres sabem do que eu estou dizendo. Por aí, né, a gente sabe que a gente não encontra. E as mulheres ficam com um trauma absurdo e se vêm se achando que tem problemas porque não tem aquela performance. Tá? Então, esse é o problema. Gente, a vida real é completamente diferente. E aí, eu encorajo as mulheres a fazer uma pesquisa na internet em relação a isso, porque esse é um ponto central dos problemas e dos traumas que as mulheres enfrentam realmente, que é a questão de não estar em paz com a sua anatomia. Tem um artista, ele fez um trabalho fantástico, ele é um artista inglês, e ele fez o seguinte, ele pegou 400 mulheres voluntárias, tá? E moldou em gesso as genitálias dessas mulheres, tá? E depois ele pegou essas 400 moldes e fez um grande mural, na verdade uma grande parede com essas anatomias todas diferentes, cada uma com a sua forma especial e específica. O que ele não sabia é que depois dessa exposição, a quantidade de mulheres que iam entrar em contato com ele agradecendo. O nome é The Great Wall of Vulva, tá? Uau. Era vagina, eles mudaram porque é vulva, depois eu vou explicar a diferença também, que até muitas mulheres não sabem a diferença. Então as mulheres dizendo, olha, muito obrigada, porque eu ficava naquela loucura daquela anatomia perfeita que foi a fonte que eu fui buscar que era errada, e hoje eu estou em paz. Porque tem muitas mulheres que querem se sujeitar a cirurgias, ok? Que eu não sou contra, acho que se você quiser, você pode. Mas dá um pulinho nesse mural.
Porque daí você vai conseguir se reconhecer e ver que cada um tem uma anatomia igual nós. Nós temos o nosso corpo é diferente anatomicamente, em todas as partes, rosto e tudo mais, e genitais também. E isso trouxe muita paz. Se as mulheres quiserem fazer, façam. Inclusive tem até cirurgias indicadas por uma questão de conforto e saúde, porque a diferença de vulva e vagina, o que acontece? Vou fazer uma explicaçãozinha aqui, pode? Preste atenção, porque a maioria não sabia disso, hein? Olha o conhecimento, olha o que você está fazendo com essa ferramenta. Vamos lá, Priscila, abre o jogo aí. Vamos lá, temos aqui a nossa anatomia feminina, certo? Em cima, a gente tem um monte de Vênus, que é onde ficam nossos pelos, tá? E depois a gente tem, antigamente, se falava pequenos e grandes lábios, tá? Os grandes de fora e os pequenos internos. Porém, isso mudou. Por quê? Porque tem mulheres que têm uma anatomia que a parte de dentro é maior do que a de fora. Então, hoje a gente fala lábios externos e lábios internos. E o canal vaginal, aquilo ali é a nossa vagina. Por isso, às vezes, quando as mulheres têm os lábios internos um pouco maiores, pode ser que gere um desconforto. Aí sim é indicado uma cirurgia, mas não por uma questão simplesmente estética, porque não deixa de ser uma cirurgia. Não é verdade? Com seus riscos todos envolvidos. Riscos, claro. E aí você pode até... Eu sei que tem homens, inclusive, que criticam as partes íntimas das mulheres e geram muita ansiedade nas mulheres. E agora você pode falar pro seu parceiro ou alguém que te comenta um negócio desse e dizer, olha, isso aqui é uma anatomia específica, é minha. E essa anatomia aqui faz maravilhas. Entendeu? Souber usar bem. Se você focar em outras coisas. Se a ferramenta for bem usada. Exatamente. Isso é uma coisa, sabe, Jaime? Uma outra coisa também, que eu acho muito importante a gente falar, que quando chegar até as mulheres, eu acho que vai fazer uma grande diferença, é que as mulheres têm um conceito muito errado de autoestima, sabe? Elas normalmente ligam a autoestima à forma física, ao corpo. E não é verdade. Na verdade, existem dois conceitos que são diferentes, mas eles se confundem, tá? Que é autoconfiança, que as mulheres não sentem muitas vezes numa relação íntima, e a autoestima. Os dois são altos, os dois são para dentro. Porém, a autoconfiança é algo que você faz, e quanto mais você faz, melhor você fica, então você fica autoconfiante. Um exemplo, eu não sou boa para cozinhar, não tenho esse talento, por exemplo. Mas existe um prato único que eu faço pro meu filho, desde que ele aprendeu a gostar disso, que eu faço muitas vezes. Então eu fiquei autoconfiante, eu sei ir no mercado, eu sei comprar a batata com creme de leite deliciosa, inclusive. Qual é o prato? Fiquei curioso agora, quero provar esse prato. Batata com queijo, creme de leite, fácil, parece que você é um Masterchef quando já você enchi faz. A boca aqui de água. Ele ama e eu fiz inúmeras vezes, não tá no meu talento, mas como eu desenvolvi várias vezes, eu fiquei autoconfiante nessa tarefa. Com o tempo eu descobri que algumas dicas, se você mistura um negócio com outro antes, dá mais sabor e tal. Isso é autoconfiança, como você. Eu tenho certeza que daqui a 10 anos você vai estar muito mais autoconfiante fazendo esse podcast, que você já é um expert nisso, mas você vai criando olha só que elogio. Maior bagagem e você vai estar autoconfiante. Experiência. A autoestima é algo que a gente relaciona a estima, que é o quê? Carinho, orgulho, amizade. Por quê? Por você mesma. Tá? Então tem muitas mulheres que têm autoconfiança em alguma coisa, mas não têm autoestima, não conseguem se ver com carinho. E aí ligam a autoestima com forma física. Acham que aquela pessoa que é bonita, nos padrões, tanto rosto, corpo e tudo mais, tem autoestima elevada. E não é verdade. Porque se fosse verdade, a gente não ia ver tanta mulher nos padrões ditas perfeitas com problema de autoimagem. E aí, nesse sentido, uma vez, uma colega minha, que depois ela virou a minha paciente, a gente fez um trabalho super bacana juntas, foi o seguinte: um dia, eu vou falar isso aqui porque o que eu fiz com ela eu quero que as mulheres vejam, para de repente pode transformar caso real a vida de outras mulheres. Essa minha colega, ela, aos meus olhos, linda, tá? Por dentro e por fora, tá? Para dizer que ela estava super dentro dos padrões. E um dia ela me ligou, achei estranho, porque normalmente a gente fala por mensagem, né? Hoje em dia, quando a pessoa liga, você já acha que é alguma coisa. E ela falou assim: olha, deixa eu te falar, eu tava numa situação com fulano de tal e tudo, e ele fez uma crítica ao meu corpo. Isso acabou com a autoestima dela, sabe? Ela ficou muito arrasada, entrou, enfim, numa dieta muito louca e tal. Eu falei: peraí, vamos trabalhar a sua autoestima aqui. Ela, ai, por mais que você tenha falado isso pra mim, eu até consigo entender, mas não consigo internalizar, não consigo melhorar. Eu falei: então vamos fazer aqui um exercício.
O que acontece? Eu pedi para ela numa folha enumerar 7 talentos dela, tá? Ai, Priscila, eu não tenho talento. Tem. Você nasce com 7. Eu nasci com 7, você nasce com 7. Isso a gente nasce, é nato. Todos nós temos 7 talentos dentro da gente. O que é um talento? Talento é algo que você faz com muita facilidade. Por exemplo, eu tenho um talento para falar, para conversar. Não tenho um talento para cozinhar. Não tenho um talento muito para me vestir, não sei negócio de paleta e tudo mais, mas para falar e para outras coisas eu sou talentosa. Você tem os seus. Cada um nasce e a gente desenvolve os outros ao longo do tempo. Então eu quero que você coloque. Se a pessoa que está ouvindo isso tiver com dificuldade de achar um talento, eu vou ajudar. Por exemplo, são coisas do seu dia a dia. Você é boa em fazer as pessoas rirem? Você é boa em organizar eventos? Você é boa em cozinhar? Você é boa em organizar conflitos? Você é boa filha? Sabe ser uma boa filha? Você é uma boa vizinha? São vários talentos que você vai enumerando. Coloca no papel para quê? Para clarificar. Tá? O papel é para clarificar. Do outro lado, para a gente poder trabalhar a autoestima dessa mulher, eu gostaria que as mulheres colocassem no papel a sua história. Tá? A sua história você pode colocar coisas que você superou, que foram difíceis, mas que você conseguiu se sair bem, seus cursos, suas especificações, suas especializações, tudo que você tem, tá? E que você ache que vale a pena você colocar para colocar ali, mostrando a sua história, tá? E eu quero que ao final você respeite a sua história. A gente vai juntar as duas coisas agora para a gente terminar essa técnica. Eu quero que você veja os seus talentos, leia os seus talentos e junto você leia a sua história. E imagina que você não é aquela pessoa. Imagina que é uma outra pessoa, que você está lendo a história de uma outra pessoa. Tô olhando de fora. De fora. Eu tenho certeza que você vai olhar para aquela história com estima, com carinho, com orgulho. E você vai ver que isso é um conjunto, é uma pessoa, tá? E não é um corpo. Eu tenho certeza que esse seu talento, a sua história, pessoas que estão em volta de você estão sendo beneficiadas com isso. Você está trazendo alegria, você está trazendo bem-estar para as pessoas. E isso é ser mulher, né? E não é apenas um corpo, uma forma física. Sabe? Que show. Eu me lembrei agora, você falando de tudo isso, porque durante mais de 10 anos eu atuei como coach de vida, depois coach de negócios, coach de empreendedores, coach financeiro. E esses exercícios nós costumeiramente aplicávamos para os nossos clientes, nossos coaches. E a mudança é gigantesca quando a pessoa ela se enxerga, porque um dos maiores problemas que existe na humanidade é a falta da autoestima. Até por causa desses padrões que a sociedade traz. Enquanto você falava, eu viajava no tempo, porque época, sei lá, 1700, 1800, o padrão de beleza era completamente diferente desse momento. Se não me engano, era as mulheres muito cheinhas, as gordinhas eram o sucesso daquele momento. É verdade. E se não fosse o estilo redondão, grande, mulheres grandes e realmente com muito peso, as que não eram dessa simbologia toda, elas eram discriminadas dentro daquela sociedade. E agora nós vivemos exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Então imagina as dificuldades para buscar a autoestima dessas mulheres. Eu quero dar uma dica, então, para as pessoas e para as mulheres não ficarem presas, tá? A evolução da cultura e formas físicas e tal. Quero te dar um dado aqui. 10% do seu sex appeal, o que é o sex appeal? É o quanto a pessoa se sente atraída por você. Vem do seu corpo. 30% vem da sua mente. E 60% vem da seu carisma, da forma com que você se expressa. Então, por exemplo, uma pessoa linda, ela pode causar repulsa, tá? Então, por exemplo, isso aqui é a mesma pessoa, tá? Aqui sou eu, a Priscila. Aí você fala, oi, tudo bom, Priscila? Como é que você tá? Oi, tudo bom, Priscila? Como é que você tá? Ai, menino, canseira, sabe? Porque aqui, essa vida da América, é um cansaço, a gente trabalha muito, né? Agora, repete a pergunta, por favor. Priscila, como é que você está? Oi, Jaime, tudo bom? Tô ótima, querido. Que bom estar aqui com você. Deixa eu te falar, essa camisa te cai tão bem, então uma energia, uma coisa, que bom que a gente tá aqui junto, a gente tá levando conhecimento para as mulheres, não é? Uma coisa tão difícil, que a gente não encontra informação, que existe tabu, mas eu tenho certeza que de hoje a gente vai transformar muitas vidas aqui. É a mesma pessoa. Mudou tudo. É a mesma pessoa. 100% de resultado
de positivismo, Exatamente. de tudo que você falou antes. É isso que atrai, é isso que conecta. 60% 60% é nessa é característica. nessa característica. Então, já tem uma receita de bolo aí. Sim. Se a pessoa já quer mudar e ter uma receptividade muito maior, ela deveria positivar o seu estilo de vida. Com certeza. Com certeza. Puxa, bom demais. E a Segredinho aí. E a mulher, cada vez mais, ela criar os seus próprios projetos, sabe? Ela ter os seus próprios propósitos, porque isso vai conectar, vai mudar o teu brilho. E de rebarba vai mudar todo o seu ambiente, todas as pessoas que estão em volta. Eu costumo dizer para as mulheres e no meu curso o seguinte: o primeiro passo para você ser feliz, tá? Na sua vida íntima, é você parar de querer agradar os homens. Aí você vai me perguntar, Ui, vou chorar aqui. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho 4 mulheres em casa, vou casar com a Bianca. Aí vem a Bruna, Vitória, Juliana. E você me diz que elas não... mas você vai entender. É o primeiro Dá um desconto aí, por favor. Dá um descontinho. Depois eu garanto que você vai se dar bem. Ah, ok. Tá bom. Depois É a cereja no fim do bolo lá em cima, no fim do túnel. Isso. Depois que ela parar de querer agradar o homem e fizer o dever de casa, você vai se dar muito bem. Ah, tá bom. Bianca, me espere. Me espere. Amiga, dentro desse mundo de informações, até eu gostaria de citar para você que nós temos o nosso patrocinador OK Forever, que é um conceito de estar bem para sempre. Para quando, Priscila? Para sempre. É o ideal. Então nós criamos esse conceito e a OK Forever ela nos patrocina para que possamos levar esse conhecimento ao maior número de pessoas, porque nós temos hoje na sociedade uma falta de conhecimento incrível, até porque a sociedade nos entrega quase tudo instantaneamente, querendo ou não querendo. Você falou no início agora da nossa conversa sobre os meios virtuais, digitais, estão nos acompanhando em tudo. Eles têm um report completo da nossa vida. Tudo que nós falamos, comentamos, hoje está tudo registrado e vão nos entregando mais daquilo. Ou seja, as pessoas hoje, pela minha visão, estão buscando pouco do que elas não convivem. Então, o simbolismo virou padrão, o estilo de vida padrão, as notícias de um padrão. Está tudo virado padrão, todo mundo está pensando igual, do mesmo jeito. E o que você traz hoje são condições dessa pessoa dar uma parada e pensar, puxa vida, tem mais coisas para a gente buscar. E quando a gente pensa no estar bem para sempre, onde o sexo, pouco falado, na cultura não tem muita abertura em falar, poucos programas falam da maneira aberta como a gente está buscando falar aqui, o que o sexo, para voltar ao título do nosso episódio, o que o sexo melhora na questão financeira e o que as finanças melhoram no sexo. Você poderia discorrer um pouquinho a respeito de fazer o link entre tudo que você colocou e dinheiro na vida de um imigrante? Vamos concentrar no imigrante, o que você acha? É possível? Podemos, sim. Então, o imigrante chega aqui, fica vislumbrado, normalmente falando das finanças, fica vislumbrado, começa a gastar mais do que ganha, daqui a pouco ele vive um degrau acima do que ele pode, ao invés de viver um degrau talvez abaixo do que ele poderia. E aí eu sei que acredito que vai encaixar no que você tem de muito conhecimento, quando o homem não corresponde, não consegue estar dentro dos padrões, imagino que ele sofre na área que você domina, a área sexual. Sofre, olha, a gente tem alguns motivos porque os homens sofrem de impotência sexual. E um dos motivos é a falta de dinheiro. Na verdade, é a preocupação que a falta de dinheiro leva para o homem, tá? E o homem não consegue lidar com isso, isso afeta severamente a vida sexual dele. E isso reflete muito na vida conjugal. Por quê? Homens normalmente não falam sobre os seus problemas. Né? Homem não fala do problema financeiro e não fala do problema sexual, da disfunção sexual. Então, o que acontece? Esse silêncio leva para a relação um abismo emocional muito grande, né? Porque o homem não fala, não expõe para a parceira
E normalmente, quando ele está passando por um problema desse, seja o problema financeiro que gerou a impotência sexual, ele diz para a mulher que o problema é ela, que o problema é a relação. Ok. Entendeu? Um caso real, um rapaz passou por esse problema, ele não falou para a esposa que estava com esse problema, demorou muito tempo para poder pedir ajuda. Quando foi a profissional, começou um tratamento, o remédio também afetava a ereção dele, e foram 6 longos anos de abismo emocional, até que a mulher descobriu que ele estava passando por esse problema, não contou para ela e jogou o problema na relação. Esse é um caso de um casal que conseguiu recuperar e não se separou, mas quantos não se separam? Eu acredito que esse casal, eu imagino que é uma exceção na regra. É uma exceção. A maioria acaba se divorciando, separando. E jogando para o imigrante, que é o que você falou, o que acontece? Você como coach, você vai saber o que eu estou dizendo. Um coach adora uma roda da vida, não é? Adora uma roda. Gente, para quem não sabe, roda da vida é uma roda mesmo, é um círculo que a gente fatia em vários pedacinhos, e cada pedacinho desse a gente faz representando uma área da vida. Isso. Não é? Então a gente coloca família, a gente coloca espiritualidade, não é religião, espiritualidade, sexualidade, relação, enfim, lazer, trabalho, propósito e dinheiro, não é? Isso. E a gente coloca o dinheiro lá. Às vezes você pode não estar com a tua espiritualidade ok. Você olha lá e fala, pô, de 0 a 10, estou 5. Preciso trabalhar minha espiritualidade de uma forma melhor. Sei lá, cada um trabalha de uma forma. Uns trabalham indo para a igreja, outros trabalham indo para o templo e tal. Você fala, beleza, tá ok, beleza. Às vezes eu não estou numa relação muito bacana com a minha família, você fica ali meio tristinho, bota 1.6, acho que pode chegar até o 10, mas ok. Agora pega o dinheiro e coloca no 1. Para você ver. Porque, vamos dizer, numa escala entre 0 a 10, 10 seria excelente, e 0, e coloca no 1 para você ver. Todas as outras áreas serão drasticamente afetadas, e sexualmente, então, muito. E na roda da vida, e eu conheço muitas rodas, ou raio-x, o pessoal chama de raio-x, roda da vida, tá, pessoal? Na área de coaching é muito, muito comum. Não tem sexo. Na minha tem, porque eu Na tua! Mas na tua tem! Mas na maioria, eu não vi até hoje uma roda da vida entre os coaches tradicionais, sexo lá dentro. Você tem razão. Não vi. Não tem. Eu fiz uma adaptação. Você colocou na tua roda da vida, nesse raio-x. E coloquei, inclusive, no meu curso para poder... é um bônus, na verdade, no final, não é o meu curso, mas é um bônus que eu falo assim, olha, aprenda a superar o fim de um relacionamento de uma forma mais fácil, que é como eu peguei a roda da vida, adaptei para o sexo, para se você tiver com seus outros pilares, ok, se você termina um relacionamento, ou se alguém termina com você de uma forma inesperada, você está com seu dinheiro, você vai sofrer em Paris. Entendeu? Sofrer em Paris tem todo um glamour. Priscila, você pegou fundo agora, hein? Entendeu? Sofrer em Paris é diferente do que sofrer aqui. Sofre ser um puto no bolso. Pra você ver a diferença que vai dar. Né? Então, mulheres, por isso que eu te digo que a mulher tem que ter o projeto, tem que ter o propósito dela. Sabe? Aí você fala, mas você fala de relacionamento, terminou um relacionamento? Sim, mas normalmente você se envolve em relações íntimas, físicas, dentro de um relacionamento. Claro, então é o que chama atenção pro casal. Atenção. Não é o primeiro impacto, imagina. Pelo que eu vi, é o visual. Então, deixa eu ver se eu estou interpretando certo. Nessa roda da vida, nesse exercício dessa ferramenta, você tem o dinheiro 1, 2, 3, 4, 5, vamos dizer até a metade. E o sexo vai estar quanto? No mesmo número, muito parecido ou menor? Tem 0? Não, se tiver 1 é 0 no sexo, olha, como é vai que... depender de ser humano. Como é que fica? Porque tem gente que não tem nada, mas... É 0 absoluto? Não, ou é negativo? Digamos que alguém não tenha 0 absoluto de dinheiro, mas ainda tem uma energia ali dentro. Ok, tem. Entendeu? Porque... Mas isso é um percentual de quanto? Não, isso, é a maioria? A maioria, como é que é? Quando está com problemas financeiros, sim, afeta diretamente. Pode ser 0 mesmo. Pode ser 0. Pode. Tem gente que perde a libido completamente por falta de dinheiro. Imagino que é comum isso. Perde a libido, o interesse, 0 mesmo. Né? E aí, o que acontece? O que eu digo? A gente deu o exemplo aqui do homem, da impotência, mas para a mulher também é muito maléfico. Por quê? Porque a mulher sem dinheiro, primeiro que a gente tem toda a nossa questão pessoal.
não é? E nem sempre é vaidade, não é? Fazer minha unha não é vaidade. Afeta diretamente a forma com que eu me Sim. expresso. Se eu tivesse aqui sem os meus tratos naturais, que custam dinheiro, eu não estaria me expressando de uma forma muito mais confiante, não é? Às vezes você precisa, por exemplo, fazer um curso, fazer uma especialização para você poder melhorar outras questões da sua vida. Sem dinheiro você não faz, entende? E ao contrário também existe uma relação. Por exemplo, quando você tem dinheiro no bolso, o que você quer fazer? O homem quer ter carro e mulher. Não é não? Então, eu até, quando a gente pensou em fazer esse episódio, lembra que eu comentei que em algum momento, que um dia eu vou achar onde é que está esse artigo, se você souber ou está acompanhando, de que no artigo tratava de maneira muito pontual. Um carro para o homem é como se fosse, no passado, o cavalo, o carrinho com cavalo, esqueci o nome agora, lá é a época dos romanos, lembra aquele cara ficava atrás lá? Ou seja, vou falar a charrete, carroça, sei lá o nome, tinha um nome mais bonito, mais glamuroso, mas é o que eu lembrei agora, pessoal. Ou um carro, hoje, ele representa a extensão do órgão sexual masculino. Sim. Mentalmente, ele está dizendo, eu tenho força, eu tenho power. Tanto que um carro hoje, aliás, faz muito tempo, já talvez um século, ele é algo que o homem não quer abrir mão, de jeito nenhum. Você já acompanhou algo nesse sentido? Faz um exercício. Imagina você, tá? Andando. Olha o que você vai aprontar para mim. Imagina você andando, chegando num evento, por exemplo, tá? Com um carrinho ali que o imigrante chega aqui e compra o primeiro carro, tá? Que muita gente passou por isso. Sim. E você chega num evento e tá cheio de gente, cheio de mulheres bonitas e tal. Eu tenho certeza que se você puder pegar uma vaga lá longe para que ninguém veja que você tá chegando com aquele carrinho, tu vai fazer. Mas se você tiver com o carro do ano, se você tiver com o carro top, você vai querer estacionar mais perto ainda e você vai descer do carro mais alto e mais viril. Sim. Entendeu? É uma fantasia. Tá? Do mesmo jeito que existe uma fantasia entre os homens e entre as mulheres de tamanho de órgão, é uma fantasia, porque na prática a gente sabe que tem coisas para fazer. Eu vou brincar agora, tá? Tipo, o que adianta ter uma ferramenta grande se você não sabe usar ela? Exatamente. Né? Mas na fantasia existe. Tem esse mundo. As pessoas querem. E o carro, ele é parte dessa fantasia. Também. Você entende? O dinheiro também é parte dessa fantasia. O cara pode ter dinheiro, isso não dizer muita coisa. Mas faz parte do imaginário. Está completamente associado, sabe? Certo. O dinheiro e o sexo. Enfim, eu acho muito interessante porque uma vez eu estava conversando com um colega meu, e ele é imigrante também, e eu perguntei assim para ele, depois que você chegou aqui, o que você pediu, né, depois de um tempo? E ele pegou e falou assim para mim, eu pedi morar mais perto da praia, na minha casa, porque aqui quando a gente chega, muitas vezes a gente divide a casa com um monte de pessoas. Eu vou marcar, check. Check, pá. Eu quero um carro bom. Check também. A maioria, eu acho. A maioria. E uma mulher bonita pra poder andar. Tá bom. Eu acertei em tudo. Pronto. Entendeu? Tá ótimo. Do meu lado eu acertei. Você entende? Se tiver um carro bom também, não tiver uma mulher pra andar, como é que você vai fazer? E pra que você quer a mulher? Para aquela questão masculina que, eu não sei, existem pesquisas, agora até levando pra uma outra área, assim, que dizem que mulheres e homens têm o mesmo desejo. Nos meus atendimentos, Sim. na minha vivência, eu não acredito nisso. Eu acho que sempre o homem tá uns pontinhos a mais. Eu acho que, assim, a gente não deve medir, assim, diferença entre homens e mulheres. Mas, normalmente, o homem, essa distância entre querer estar numa atividade íntima, tá? Que acabou aqui, e depois entrar em outra, o espaço do homem normalmente é mais curto, se a gente for falar de indivíduo, tá? A mulher normalmente está numa atividade íntima, tá bom? E querer estar em outra, talvez é um pouco mais longo,
tá? Se a gente for falar de indivíduo. Mas se você juntar todo mundo, os indivíduos masculinos normalmente estão com um espacinho bem menor entre querer uma atividade e outra, Sim. sabe? E aí, os homens se queixam muito e mulheres se queixam muito também. E aí eu vou fazer o gancho quando eu te disse que talvez alguém ficou esperando essa resposta. Mas foi bom que- que a gente tá aqui esperando o pessoal acompanhar aí, ó, o ponto que faltou lá atrás. Por que que eu disse que um passo para a felicidade feminina é parar de querer agradar os homens? Agora eu vou Sim. explicar por quê. Que agora eu vou ficar feliz, Que né? agora você vai ficar feliz. Oba. E os outros homens também, os outros rapazes Que bom. também. O que acontece? Homens têm esse espaço menor, tá? E a exigência entre a qualidade da coisa também é menor do que a da mulher. A coisa que você tá falando... É a atividade íntima. ok. física, Tipo, tá? Tipo, praticar o que a gente tá praticar. falando aqui. Homem não se atenta muito à qualidade. Ok, A mulher tem tipo, uma coisa... vou cumprir o fator ali e pronto. Vou cumprir. Normalmente, o homem consegue se satisfazer, tá? Na maioria das relações, 85% dos homens chegam lá, digamos assim, Sim. tá? Num percentual melhor de mulheres que é 55% e tal. Então, o que eu digo para as meninas? Eu digo o seguinte: a gente tem que, no mínimo, tentar igualar esse 55 para 85. O jogo tá desequilibrado. Super desequilibrado. Meninos, cuidado aí, hein? Vão equilibrar esse jogo. Entendeu? E aí, se nós que estamos no 55, por que eu vou ficar pensando no 85 já tá lá na frente? Não é verdade? Porque o modelo tradicional que a gente tem de transa, vamos dizer assim, é um modelo que ele garante duas coisas. Ele garante a procriação e ele garante a satisfação masculina, mas não garante a satisfação feminina. Então tem que existir, porque senão a gente não estaria aqui. Não é verdade? Então tem que existir pra gente procriar, que senão vai acabar tudo. Mas ele garante pro homem, mas pra mulher ele não garante. Isso dá um outro episódio. Porque no passado, que não é tão longe assim, a gente está falando de 300, 400 anos, 500 talvez no máximo, a sociedade era voltada ao homem satisfazer a necessidade dele com o máximo número de mulheres que ele encontrasse pelo caminho, a hora que ele quisesse. Sim. A mulher era um objeto de uso e descarte. Infelizmente, e não faz muito tempo. E se eu te disser Incrível. que ainda, na atualidade a gente ainda vê isso daí? Aí piorou o jogo. Aí ficou ruim. Eu digo, é por isso que muitos casais se queixam e muitos homens se queixam de secura sexual, porque querem e a mulher não quer, porque a qualidade está baixa. Porque ela não está recebendo carinho, não tá atenção, recebendo tempo, não está recebendo o tempo necessário. Você falou de tempo, vou dar um dado aqui interessante. Sim. Porque a gente escuta por aí, a mulher é um fogãozinho a lenha e o homem é um fogãozinho a gás, não é? Vou explicar aqui uma coisa, não existe fogãozinho a lenha, fogãozinho a gás. O que existe são diferenças, tá? De respostas sexuais. Por exemplo, todos nós temos uma resposta sexual, tá? Ela começa aqui com a excitação e acaba aqui depois do período que você faz tudo o que você tem que fazer e você vai se recuperar, tá? Se as pessoas forem buscar na internet, o gráfico é um pouco complicado, então eu vou simplificar aqui para o entendimento chegar. Sim. Então, vamos supor, vamos falar da resposta sexual masculina, tá? Começa aqui, tá? O homem rapidinho se excitou, beleza? Aí você vai, e você chega no efeito platô, que não tem mais para onde você ir. Então, você só vai para um lugar, você chega ao orgasmo. Aí baixa, você vai entrando num estado de relaxamento e você entra no seu período refratário, tá? Olha o período refratário do homem, ó. Meia hora, uma hora, uma semana, 15 dias. Lá. Existem homens que demoram 15 dias para se recuperar, tá? Esse é o período refratário masculino. Como que é o feminino? Ó, tá aqui no começo, tá demorando para se excitar, para chegar lá, tá? Subiu, chegou no efeito platô, entrou no relaxamento, período refratário. Então, prontinha para outra. Agora, 30 segundos, não precisa nem parar, se não quiser. Tá? Então, meninos, não é que somos demoradinhas. Temos respostas sexuais completamente diferentes. E eu vou dizer, a sorte do homem, você entendeu? É que normalmente eles ficam correndo atrás da gente. Porque se fosse a gente correndo atrás deles, eles não dão conta do recado. Não iam conseguir, porque a gente não precisa de prazo de recuperação. Entende? Então, o que acontece, Jaime? Relação física íntima e sexo é fácil.
É muito fácil. A partir do momento que você aprende as diferenças. Você aprendeu as diferenças, você aprendeu você se educou sexualmente, fica fácil. Para você é fácil falar de finanças hoje. Você é educado financeiramente. Para outras pessoas que estão de fora, é um bicho de 7 cabeças. Muitas vezes nem entram com medo. Para você, não. E na parte sexual, é a mesma coisa. Quanto mais informação e conhecimento você tem, mais fácil fica a sua vida. Entende? E é uma área que, puxa vida, a gente tenta prolongar. Você não vê aí Viagra e tudo mais. As pessoas já estão para aposentar, mas não querem. E ficam buscando. Inclusive, o Viagra foi um tormento para muitas mulheres que não queriam mais. E aí os caras descobrem um negócio e as mulheres, puxa vida, não é possível, eu já estava aposentada lá, vem ele de novo. Já queria estar fazendo nada. Mas é porque a qualidade não é muito legal. Porque as pessoas não se conhecem. Não se conhecem. Existe uma vergonha imensa de falar. E aí, o que acontece? Por que as mulheres não devem pensar no homem de início? Ele vai ser beneficiado, mas ela primeiro tem que se conhecer. Ela primeiro tem que saber o que é bom para ela, como é que ela funciona. E depois que ela faz todo esse processo, que não é fácil, que ela vai ter que quebrar tabu, quebrar mito, quebrar crença, fazer um experimento. Eu digo assim, ó, você tem que fazer um experimento em você mesmo, você tem que se expor sozinha, tá? E essa exposição que é doída, essa exposição é dolorosa, porque às vezes quando eu falo, eu quero que hoje você descubra, comece a prestar atenção das coisas que te excitam, por exemplo. E aí a menina vai assistir um filme e se sente encabulada, tá? Eu quero que você, por exemplo, busque alguma coisa para poder te ajudar, né? Que seja um toy, que seja uma... olha, dá outro episódio mesmo, porque tem muita coisa pra falar. Tem coisa pelo caminho, tem brinquedos pelo caminho, tem bicho, tem muita coisa. De coisa pelo caminho. Mas vamos dizer que ela tá fazendo aquele trabalhinho de base ali com ela, tá? Que é doído, porque ela vai fazer, vai se sentir suja, ela vai fazer, vai lembrar o que a mãe falava, ela vai lembrar o que os caras falavam, que mulher não pode isso, não pode aquilo. Então, as crenças super limitantes que acontecem. A crença é um limitador do seu potencial, tá? Você tem o seu potencial aqui, e aqui você tem o seu resultado. No meio do potencial, você tem a crença, que são as interferências. Então, quanto mais interferência você tem, menos você tem um resultado. Quando a gente consegue quebrar essas crenças, o teu resultado vai ser muito maior. Então, você calcula uma mulher, hoje, a sua esposa, que diga, deixa eu te falar, aqui, assim, assado, é muito mais legal pra mim. Desse jeito é muito mais legal. Eu preciso demorar um pouco mais aqui. Ou então, aqui você pode ir um pouco mais rápido. Eu acho que isso aqui, aí ela te faz... Puxa, quem é que vai se dar bem no final das contas? É quase um business plan. Você tava falando, eu fui viajando. Isso aqui é um business plan. Eu vou contratar um GPS sexual. Inclusive, você pode até botar na sua agenda. E é bem bom nome, GPS sexual. Acho que pode ser uma boa ferramenta. Você pode ter um business plan e você pode colocar na sua agenda. Tem pessoas que acham que não é interessante, que o sexo ele tem que ser espontâneo. Eu não concordo com isso. Eu acho que quando éramos jovens, lá atrás, existia um impulso muito maior, que talvez você não precisasse nem planejar nada, né? Só que ao longo do tempo e ao longo da idade mesmo e das relações, a gente tem que ir atrás do desejo responsivo, que é aquele que você cria. Sim. Entende? Concordo plenamente. E já tive essa atividade organizacional, vamos dizer assim, de agenda. E é muito positivo, porque quem tem família, tem filhos, e não coloca uma atividade, um date, que é o dia de namorar sua esposa, seu esposo, não coloca uma saída de casa para voltar a namorar um pouco a sua esposa, seu esposo, tá perdendo grandes oportunidades. Eu já vivenciei, continuo vivenciando e acredito muito em tudo que você colocou. Amiga, só que tá no momento da gente encerrar, já te convidando para o próximo episódio para falar desses pontos que ficaram pelo caminho e ficaram vários. Eu gostaria de saber como que a pessoa que está ali nos assistindo e está curiosa para dar o próximo passo, trocar uma ideia contigo, receber mais informações, ela pode te encontrar. Vamos lá, vocês me encontram, gente, no Instagram, Pri Di Capri, tudo com I, tá? Di Capri, lá da Itália. Pri Di Capri. E futuramente a gente vai usar esse Di Capri para outro projetão. Vamos. E é super fácil de achar, só tem eu lá.
Lá eu tenho um curso, já me voltado todo para mulher, onde a gente usa uma linguagem bem aberta, num ambiente super seguro, sabe? Porque as mulheres também têm dificuldade, às vezes, para se expor. Então, são vídeos que eu sei que vai alcançar muitas meninas, dividido em 4 módulos. A gente trabalha mentalidade, a gente trabalha anatomia, a gente trabalha conceitos que a gente vai quebrando. E tem um módulo super especial para você poder apimentar aí a sua relação, que é uma técnica que eu trouxe do Tantra para homens e para mulheres, tá? Que é um curso para mulheres, mas eu não ia deixar também, eu quis fazer reunir com um casal, com bônus super especiais também. Clica lá, esse é um curso prático mesmo, teoria e prática, com próteses reais e tudo. Para quem quiser um atendimento um pouco mais personalizado, pode me mandar um direct, a gente pode fazer algo no sentido de mentoria. E é isso, eu espero que tenham gostado e conecta lá, segue. E segue o Jaime também, que faz esse trabalho maravilhoso. Jaime, queria te agradecer a oportunidade, agradecer o trabalho que você faz. Você dá voz para os imigrantes, você traz também uma outra perspectiva para a gente aqui. Isso é fundamental, é um trabalho maravilhoso. Parabéns. Muito obrigado. Eu vou complementar o seguinte: os meninos, você deveria comprar um curso deste para sua esposa, para sua namorada, para quem você tem relacionamento. Porque hoje nós temos relacionamentos de todos os tipos. E a sexualidade não é criativa hoje no mundo, vou chamar assim. Então, adquire o curso aí da Priscila, porque ela está trazendo muito conhecimento, vai fazer a diferença. Ela é imigrante como nós, o nosso público é imigrante, e entende as situações de vida na América. São diferentes das situações de outros países, até no Brasil. Nós temos situações aqui onde o imigrante tem características normalmente de pouco tempo, pouca busca de conhecimento de qualidade. Priscila, olha, maravilhoso, sensacional. Vamos preparar já o próximo episódio com aqueles assuntos que ficaram pelo caminho. Nos acompanhe. Sim. Muito agradecido. Se você gostou, comente aí, compartilhe com as pessoas que você gosta, porque esse assunto está faltando na nossa comunidade. E que estejamos juntos no próximo episódio. Muito obrigado.